Olá, gente, a paz do Senhor. É um prazer estar novamente aqui com vocês gravando esse vídeo. Como eu havia prometido para vocês, né? Toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo diferente aqui no canal. E como teve a enquete lá no Instagram, no Facebook, e aí os votos foram para a chamada missionária. Então, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser sobre a chamada missionária. Não preciso entender, meu chamado é maior. Bom, gente, falar sobre chamada missionária é algo assim maravilhoso. E assim, é algo que quase como que inexplicável, mas eu vou tentar assim passar um pouquinho para vocês a respeito desse assunto. A chamada missionária, ela pode acontecer, né, em qualquer faixa etária de idade. Pode ser homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto, senhor e senhora, né? E na Bíblia nós temos vários exemplos de homens e mulheres que tiveram uma chamada missionária, que tiveram um chamado da parte do Senhor Jesus para fazer algo nessa seara que é tão grande. Nós temos um exemplo de Samuel, que foi chamado ainda criança. Ele ouviu a voz do Senhor o chamar para algo que ele tinha que fazer, né? E ele foi escolhido e foi um dos sacerdotes ali, né, que fez muito para o reino de Deus. E também tivemos um senhor já de idade, tinha construído família, já tinha a sua estrutura fixa na cidade onde ele morava, que foi Abrão, né? Quando Deus o chamou, ele ainda era Abrão. Então, Deus o chamou já numa idade avançada, mas mesmo assim ele ouviu a voz do Senhor e saiu da cidade onde ele estava para a terra que o Senhor havia de mostrar para ele. Né? O Senhor chamou mulheres para trabalhar juntamente com ele no seu ministério, mulheres maduras já, né? Como Joana, né? Mulheres que contribuíram muito para o reino, Maria Madalena, enfim. Então, esse chamado que o Senhor coloca nos nossos corações para fazermos algo para o reino, ele é de extrema importância. E então, o chamado ele vem nas nossas vidas, ele parte de um desejo que já existe no nosso coração, ou de algo que talvez parece que falta na nossa vida, um vazio que ainda precisa ser preenchido. E contando assim, mais em relação ao meu caso, eu sempre tive esse desejo, né, de fazer algo mais para o reino. Eu não estava satisfeita somente em cantar no departamento infantil, eu não estava satisfeita somente em ir para a igreja ou não faltar à escola dominical. Isso para mim era muito básico, mas eu não entendia, eu era uma criança, eu tinha 8 anos. Então, mas eu sentia que aquilo era pouco ainda que eu poderia fazer, dada a imensidão do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, o que contribuiu muito para que esse chamado na minha vida acontecesse foi as EBFs. Eu prestava muita atenção nas histórias missionárias, né? Você que trabalha com departamento na sua cidade, gente, pesquisa a história missionária, dos missionários que revolucionaram a história, que traduziram a Bíblia. William Carey, tá? Eu não sei chamar direito os nomes, né? Mas tem a história da missionária que levou o livro sem palavras, tem a história de Samuelito. Gente, pesquisa essas histórias. Deus chegou ao Tibete. Então, na minha época de infância, já faz um tempinho, as histórias missionárias elas eram muito relevantes, né, para as crianças. Não somente as histórias que eram contadas da Bíblia, né, que nós conhecemos, Davi, Golias, todas as historinhas eu aprendi, que são histórias também muito edificantes, né, de homens e mulheres de Deus. Mas tinha também a história de pessoas que passaram ali, né, um tempo muito mais próximo, né, e que sacrificaram as suas vidas para fazer o evangelho, né, para levar o evangelho para outras pessoas do mundo, né? Então aquele conjunto de história, né, a gente via aqueles homens e mulheres da Bíblia naquela época,
né, lutando para que o nome de Deus fosse glorificado ali no Antigo Testamento, para que os mandamentos fossem guardados, para que o povo realmente sentisse aquele desejo e aquela vontade de adorar e servir o Senhor de coração, homens e mulheres que lutaram para todo o tempo advertir o povo. A gente via também homens e mulheres sendo usados posterior a este momento, né, também para levar agora o Evangelho de Cristo, né? Anunciar a Jesus Cristo como Salvador. E essas histórias sempre me impactaram muito. Então, eu sempre quis fazer algo diferente fora da igreja. Não me deter somente aos trabalhos dentro da igreja, né? As coisas que a gente faz normalmente dentro do templo. Mas eu queria que fosse feito algo fora do templo, que alcançasse pessoas que não estavam ali no nosso convívio do templo. Então, esse desejo foi crescendo no meu coração, né? E eu sempre observando testemunhos de missionários. Na minha época, os missionários vinham uma vez por ano. Então, quando a gente sabia que os missionários estavam na cidade, que eles iam para a igreja contar o testemunho deles, então eu já ficava assim, né? Todo mundo já ficava naquela expectativa. E eu acho que esse era o culto que as crianças, elas meio que a gente não conversava, porque a gente queria ouvir as histórias dele, do lugar onde ele estava, o que ele tinha passado, das pessoas que tinham aceitado Jesus, da dificuldade que eles tinham em realizar aquele trabalho. E aí a gente ficava atento ouvindo, e aquilo ali era algo que ardia dentro do meu coração. Então, com o passar do tempo, né, o Senhor foi me moldando e me mostrando caminhos pelo qual eu poderia seguir, né, para que essa chamada acontecesse na minha vida. Então, eu sempre me dediquei aos trabalhos, né, tanto dentro e fora da igreja, evangelização, projetos, e isso foi aumentando o desejo no meu coração. E quando se há essa chamada missionária mesmo dentro da gente, quando há esse desejo e você abre a porta do teu coração e diz assim, Senhor, eu quero, né? O Senhor, Ele trabalha de todas as formas na nossa vida. Então, eu sempre trabalhei e tive esse objetivo de fazer a minha parte secularmente, né? Estudar, trabalhar, me formar, mas eu sabia que eu sentia no meu coração que Deus teria algo além. E que se fosse preciso deixar para trás, se fosse preciso abrir mão de algo, eu abriria, né? Em prol desse chamado. Por isso que eu digo que é algo difícil de explicar, porque muita gente não entende, né? Porque que muitos missionários largam empregos, largam casas, largam uma vida estruturada, porque muitas vezes o chamado para que você saia da sua terra acontece quando você já se estruturou, né? Quando você já está bem, digamos assim, já tem uma vida, né, estruturada na cidade onde você mora, você já tem um bom emprego, já está bem assalariado, está bem estável, digamos assim. E aí essa chamada vem para ver se realmente, né, você tá ali preparado para aquilo que Deus te chamou. E foi assim, né? Eu sempre trabalhei com essa linha de pensamento. E tanto é que eu sempre viajei, assim, eu digo, muito bandoleira desde criança. Então, quando tinha viagem, essas coisas eu ia, e aquele sentimento de falta de casa, da minha mãe, assim, eu não sentia tanto. Claro que eu sentia, né? Porque, enfim, né? Era minha mãe, somos eu e ela em casa. Então, eu sentia falta, mas não era algo que me fizesse voltar atrás ou não viajar por causa que eu ia sentir saudade dela. Não. Isso pra mim eu fui trabalhando desde criança. E então, o chamado missionário, ele faz com que você abra mão de certas coisas, abra mão até mesmo de sonhos, né, que você tem. Porque independente da chamada que nós temos na nossa vida, nós temos sonhos pessoais. Temos coisas que a gente quer alcançar na nossa vida e que a gente projeta desde criança, né? Ah, eu vou ser professora, vou ser médica, vou ser arquiteto, enfim, né? Você escolhe algo para fazer na sua vida. E às vezes é necessário que você abra mão desse sonho, né? Então a chamada missionária, ela faz a gente abrir mão de algo que pertence ao nosso eu pessoal, para viver os sonhos completamente de Deus, né? Para viver aquilo que Deus determinou pra gente. Então, nessa caminhada, eu também abri mão de sonhos, abri mão de pessoas, abri mão de relacionamentos, abri mão de muita coisa, né? Desde a minha infância até a adolescência, né? Juventude,
sempre fazendo escolhas, e às vezes escolhas não muito fáceis, né? Escolhas que foram doloridas para fazer, mas em prol de algo maior. Então, a chamada missionária torna a gente um pouquinho louco, né? Aos olhos das pessoas, assim, porque a gente, quem olha assim, às vezes, meu Deus, é uma loucura, né? Então, a gente acaba, né, tendo esse impacto, né, nessas escolhas que nós temos que fazer. Mas a chamada missionária, ela acontece num coração que é voltado, né, para esse desejo de alcançar mais pessoas para o reino de Deus, alcançar, independente de quem sejam as pessoas, você passa a sentir a necessidade de salvação que há, né, ao redor do mundo, seja na sua faculdade, seja no lugar onde você mora, onde você trabalha, né? As pessoas já não passam por você como simples pessoas, não. Você passa a se importar com aquelas vidas, você passa a sentir a dor que a alma delas sente por estar longe de Cristo, por ainda não conhecer a Cristo como Salvador. E é isso que aconteceu na minha vida, né? Eu imaginava quantas pessoas em tantos lugares do mundo, principalmente aqueles onde o evangelho ainda é muito difícil de chegar. Eu imaginava o que a alma dessas pessoas não clamava, não gritava por alguém que pudesse, né, deixar tudo para trás e ir até esses lugares para falar para eles no evangelho. Então, eu fui muito impactada, né, com muitos testemunhos, com muitas histórias. Eu passei a ler livros a respeito de histórias missionárias, bibliografias de homens e mulheres que deixaram, gente, vidas assim muito estáveis mesmo. Empregos, ganhavam bem, casa, bens, deixaram tudo para trás para ir para um lugar totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, por amor àquelas pessoas que precisavam conhecer o Evangelho. E ainda que eles morressem, né? Eu costumo me espelhar em Paulo, assim, sabe? Parece que quando a gente lê as cartas de Paulo, lê a história de Paulo, aquela chama acende, é como jogar assim gasolina no meio do fogo. E aí a gente se sente tão impulsionado, né? Porque Paulo largou um cargo top na época dele, né? Ele estava ali entre os maiorais, ele estava no dia em que Estevão foi apedrejado, né? Então ele era, tipo, quem olhava para Paulo, gente, era o top lá, conhecia a lei, conhecia toda a Torá, era o cara, né? Perseguia aquele que ele ainda não tinha tido um encontro, perseguia a igreja, e ele talvez não entendia como é que aquelas pessoas conseguiam ser perseguidas, presas, e elas continuavam alegres, e elas morriam sorrindo, e ele pôde contemplar a morte de Estevão, dizendo que viu os céus abertos. Ele não estava ali nem um pouco se importando com as pedradas que ele estava recebendo, ele já estava contemplando o lugar para onde ele iria. Então, gente, eu fico imaginando assim, nossa, o chamado na vida de Paulo, gente, ele teve um chamado na vida de alguém que ainda nem conhecia ele, que não dava pouca importância para o evangelho. Mas ele teve um encontro com Cristo verdadeiro e ele atendeu a esse chamado e ele se preparou para esse chamado, né? Deus, ele nunca vai te colocar dentro de um trabalho para você fazer, dentro de algo que ele quer te usar sem que você esteja preparado. Quando eu senti que realmente era aquilo que eu queria, era aquilo que ardia, que fazia arder o meu coração, eu me preparei para isso. Eu fiz, quando apareceu oportunidade de cursos, até mesmo pra gente ir para uma base missionária, mas na época não deu certo, tá? Se vocês quiserem que eu conte essa parte do testemunho da minha vida aí, vocês coloquem aí nos comentários. Tem muita coisa assim que não dá pra falar tudo só num vídeo. E eu lembro que eu participei e tudo, estudamos todos os módulos. Foi aí que eu fui conhecer muito sobre várias histórias, né, de missionários. E eu trabalhava no departamento, via como é que as pessoas faziam. Se tinha missionária ali, tinha conferência missionária, eu tava lá de olho, perto em tudo. Fiz a escola de missões, né, que foi a Informe, que vocês vão conhecer, gente, vocês vão conhecer sobre esse projeto. Eu vou colocar um vídeo aqui no canal sobre a Informe, tá? Escola Missionária de Férias e Formação Evangelística, né, que tem como diretor o missionário Nicodemos. Enfim, eu procurei de todas as formas aprender com aqueles que já estavam há mais tempo no campo sobre como agir, né, diante das situações, como lidar, como evangelizar, métodos de evangelização. Então é necessário que a gente se prepare também,
É necessário que a gente esteja preparado. Então, a chamada missionária, ela é assim, ela acontece dessa forma no nosso coração, ela parte de um desejo que você tem e o Senhor, ele vai usando, ele vai colocando situações e aquilo começa a arder dentro do coração de uma forma que você não consegue controlar. E você tem desejo dia e noite de realizar aquela tarefa que o Senhor nos entregou. E só lembrando que a tarefa de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo, não ficou somente para os missionários, né? Mas cada crente, cada um de nós, podemos pregar o evangelho. O ID de Jesus foi para todos, mas existem aquelas chamadas específicas, que é o que eu estou falando aqui, da chamada missionária, que é quando você tem aquele chamado mesmo para ir a um outro lugar, para ir a um país ou uma vila, um lugar distante da sua zona de conforto, que muda totalmente, né, a sua vida e que você vai largar tudo em prol daquelas pessoas, para pregar o evangelho, para fazer algo diferente, para levar, né, a Cristo de várias formas, para que aquelas pessoas possam chegar à salvação, né? Mas você também pode fazer a diferença na sua cidade, você pode ser um missionário local, dentro da sua vizinhança, dentro do seu bairro, né? Enfim. Então, o Senhor Jesus, ele chamou cada um de nós só precisamos abrir o nosso coração, né, para que ele venha, né, fazer a obra através das nossas vidas, né? Nós precisamos dizer sim para esse chamado, né? Então, se você aí tem um desejo no seu coração, se quando você olha as pessoas e você sente a necessidade de salvação, você tem aquele desejo, mas não sabe explicar o que é, não sabe por onde começar, né? É por aí que o Senhor quer começar a te usar, né? Então, ora, pede discernimento para o Senhor, vai se envolvendo na obra, vai trabalhando e conversa com pessoas que já têm experiência, né? Eles vão saber te conduzir por um caminho assim que você vai trilhar, né? Fazendo a vontade do Senhor Jesus. E principalmente pede a direção do Senhor Deus, né? Porque Ele é maravilhoso, Ele é o dono da seara e Ele precisa de muitos trabalhadores, né? Ele precisa de trabalhadores porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Então, gente, esse foi um vídeo, um pequeno vídeo, acho que pequeno, sobre chamada missionária, tá? Eu contei assim um pouquinho do relato da minha experiência com a chamada missionária. Mas enfim, é isso. Ela é algo inexplicável, é algo que você não consegue medir. Ela arde nos nossos corações dia e noite, ela é capaz de nos fazer largar e deixar para trás emprego, faculdade, enfim. Eu acho que vocês já assistiram aqui no canal o vídeo que eu coloquei da minha história com meu esposo. E eu ainda não coloquei a parte 3, eu acho. Outro dia eu tava vendo aqui no meu celular e eu acabei achando. Mas eu vou estar postando para vocês também, né? Nós estamos em um campo missionário. Não foi fácil pra gente também. Largamos também emprego, já estávamos estabilizados todos dois. Tínhamos, né, morávamos, já tínhamos a nossa casa que na verdade não era nossa, né? Mas a gente não pagava aluguel, né? Foi uma casa cedida por uma tia minha, que eu chamo de tia de coração, né? Tia Cássia, beijão. E a gente tava morando lá de boa, sem pagar aluguel e já fazendo a nossa reserva para ter a nossa casa mesmo. E a gente deixou tudo para trás, né? Para ir até esse campo e estamos lá, né? Deixando que o Senhor faça a obra através das nossas vidas. Então, essa chamada, ela é assim, né? Ela faz a gente largar tudo em prol do reino, porque a gente sabe que o nosso lugar não é aqui. Mas o nosso lugar né? Está além dessa terra. Aqui a gente está só de passagem e tal. Enquanto a gente está por aqui, a gente vai trabalhando, vai estudando, né? Eu me formei, fiz curso de pedagogia, né? Não atuo na área, mas dou aula de reforço lá na vila, então serviu muito. Também, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários, eu conto meu testemunho, como foi para mim vir parar no curso de pedagogia, porque, na verdade, eu queria fazer enfermagem ou medicina. Enfim, gente, então, esse é um pouquinho sobre a chamada missionária, né? Que Deus abençoe a tua vida, né? E abençoe a vida de cada um dos missionários que estão ao redor do mundo pregando o evangelho. E não se esqueçam, gente, me sigam lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Vocês vão estar acompanhando lá nas minhas redes sociais sempre que eu puder,
tá postando alguma coisa, porque às vezes pega a internet lá onde eu moro, mas às vezes não tá legal. Mas toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo aqui no canal, que é quando a gente vem aqui pra sede, tá? Na casa dos nossos pastores. Aí a gente consegue, né, o sinal do Wi-Fi para poder postar os vídeos para vocês, tá bom? Mas me sigam lá no Instagram, no Facebook, sempre que eu puder eu vou estar postando alguma coisa lá. Comentem, gente, mandem mensagem para mim no direct. Olha, Gabi, eu acho que precisa melhorar isso, eu queria que você falasse sobre isso, tá? Eu preciso desse feedback para oferecer para vocês, né, uns vídeos bem legais, tá bom? Então, um beijo, um abraço no coração de vocês, que Jesus abençoe muito a vida de cada um. Tchau, tchau.